E o Abril Marrom marca exatamente uma campanha que é mundial de alertas sobre a prevenção e combate aos vários tipos de cegueira. E é sobre isso que vamos tratar aqui no estúdio, dando a nossa contribuição para o assunto, trazendo esclarecimentos para os nossos ouvintes, telespectadores também, e também os internautas. Dr. Gustavo Pazeto, oftalmologista. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia, Laércio. Bom dia a todos. Realmente, Laércio, esse mês a gente tem o mês de Abril Marrom, que é o mês da conscientização, da prevenção e tratamento de causas de cegueiras oculares. E qual que é a importância, Laércio, de ter uma data para conscientizar das causas de cegueiras oculares? É que as principais causas de cegueiras oculares, Laércio, elas são preveníveis ou tratáveis. Então, a gente tem essa campanha para conscientizar as pessoas da prevenção, né? E é assim que a gente vai fazendo cada um seu papel, né? A gente aqui disponibilizando o assunto e você com o conhecimento, né, trazendo esclarecimentos para as pessoas. Cada um tem que fazer a sua parte nesse que é um calendário nacional e internacional e anual. Hoje, qual é a principal doença que mais causa cegueira? A principal doença é a catarata. É. A catarata é a principal causa de cegueira, mas ela é a principal causa reversível. A gente reverte a cegueira da catarata com a cirurgia de catarata, né? Em segundo lugar é o glaucoma, que é uma cegueira de causa irreversível. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Porém, o glaucoma ele é prevenível e é tratável. Então, se o paciente for diagnosticado numa fase precoce, numa fase mais intermediária, é possível evitar a cegueira. As demais causas são as principais: a retinopatia diabética, o descolamento de retina e a degeneração de mácula relacionada à idade. Vamos por cada uma delas? Claro, Acho que é vamos, melhor, vamos. né? Vamos começar então por essa cegueira que é decorrente da catarata. A pessoa chega a ficar cega e pode voltar, ou enquanto estiver ficando é que tem essa solução reversível? Perfeito. A catarata, Dércio, ela é um processo normal do envelhecimento, tá? Tal qual nosso cabelo fica branco, a nossa lente dentro do olho, que é o cristalino, ela vai opacificando ao longo da vida. E vai chegar alguma fase que essa opacificação vai começar a atrapalhar a visão e a pessoa não vai começar a enxergar mais para situações de rotina. Em determinada fase, onde essa visão já está acometida, a gente indica fazer a cirurgia de catarata. Dessa maneira a gente consegue retirar essa lente opacificada e colocar uma lente artificial no lugar e a pessoa volta a enxergar, como era antes. Ainda que essa catarata tenha levado a cegueira total, assim mesmo, a cegueira total pode ser revertida? Pode ser revertida. Mesmo que esteja totalmente sem visão, após a cirurgia, a visão é revertida. Tá, com o quê? Com a cirurgia? Com a cirurgia. E consiste basicamente no quê? A cirurgia envolve a gente fazer a retirada dessa lente opacificada, que é a catarata. A lente natural da pessoa. Que é a lente natural da pessoa. E implantar uma lente artificial, como se fosse a lente do óculos dentro do olho. Dentro do olho. Dentro do olho. Isso vai ficar a vida inteira depois. E aí fica a vida inteira. Sem problema nenhum. Nunca mais volta a catarata. Poxa, nessas circunstâncias, ainda bem que tem toda essa solução, porque se for por glaucoma, vamos para a próxima, aí não é reversível. Perfeito. O glaucoma, ele é a lesão do nervo óptico, normalmente deve-se associada a aumento da pressão intraocular, mas existe também o glaucoma de pressão normal, né? Só para você ter uma ideia, 3% da população mundial tem glaucoma. Então é uma doença frequente, é uma doença que é pouco diagnosticada e muitas vezes a pessoa ela vai buscar o oftalmologista, ela vai buscar o médico quando já em fases muito avançadas, né? Quando já tem uma perda visual grave. Isso aí é a importância, às vezes, de fazer os exames regulares, uma vez por ano, medindo a pressão do olho e avaliando o nervo óptico. A pessoa consegue ela própria determinar ou perceber se ela está com problema na pressão dos olhos? Darcy, normalmente não. Não percebe? Normalmente não. A pressão dos olhos, ela na maioria das vezes é assintomática. É claro que a gente tem o glaucoma agudo, que dá muita dor, mas é quando a pressão ela eleva muito, a níveis
por exemplo, de 50, 40. Na maioria das vezes a pessoa não vai perceber. A maioria das vezes ela não vai perceber. Só o médico mesmo. E aí como é que vocês determinam que a pressão está alta ou está normal? Tem um aparelho, como no caso da pressão cardíaca, por exemplo? Tem um aparelho que a gente chama tonômetro. É um tonômetro que ele encosta na parte anterior do olho e ele consegue medir a pressão do olho nesse exame. Isso é simples de fazer? Simples, tranquilo. É feito de rotina nas consultas oftalmológicas. A pessoa que vai lá de rotina já vai ter isso já vai no ser roteiro do médico? Já faz parte da rotina médica medir a pressão do olho. Uhum. Mas, por exemplo, essa pressão se manifesta a qualquer hora, inclusive na hora da consulta, ou não pode acontecer de... Por exemplo, a pessoa tem manifestação da pressão em outro horário que não aquele que vocês estão consultando? Excelente pergunta. Realmente, a pressão ela pode aumentar em horários onde o paciente está em casa, está dormindo. Aí, nesses casos, durante o exame, a gente vai avaliar alguns outros sinaizinhos de aumento da pressão do olho ou de glaucoma, como a alteração da escavação do nervo óptico, dentre outros. Temos outros meios. Tem outros meios, outros exames, né? Sei. Bom, vamos para a próxima aqui, que é aquela, pelo que entendi, decorrente de diabetes. Perfeito, Darcy. Como é nesse caso? Darcy, a retinopatia diabética é uma doença que ela afeta a retina, que é a parte do nosso olho que leva a imagem até o cérebro, né? Então, normalmente, a diabetes ela afeta a retina causando aparecimento de exudatos e líquido, né, na retina, ou fazendo o crescimento de alguns vasinhos que a gente chama de neovasos. Essas alterações podem levar a hemorragias intraoculares, descolamento tracional da retina e o edema macular diabético, onde a pessoa vai perdendo a visão central. É recomendável de protocolo, isso é já bem conceituado. Todo paciente diabético tipo 1 fazer um exame de fundo de olho após 5 anos e todo paciente diabético tipo 2 fazer um fundo de olho anual para prevenir e identificar a retinopatia diabética precocemente. Existe ainda, doutor, a cegueira que se dá, como os antigos sempre diziam, de nascença, os antigos falavam, lá em Minas, São Joaquim da Barra, terra do seu pai, inclusive a turma mais antiga falava cego de nascença. Existe esse... E se existe, como é essa cegueira determinada? A partir de quê? Perfeito, Darcy. Agora que a gente citou essas doenças, né, o catarata, glaucoma, retinopatia diabética, eu estou falando de cegueiras do adulto. Existem as cegueiras congênitas ou as causas de baixa visão congênitas, que são totalmente diferentes, né? Dentre esses casos de cegueiras congênitas, uma das mais comuns é a catarata congênita. Catarata congênita tem diversas causas, pode ser genética, pode ser por uso de corticoide na gestação da mãe. Tem infecções neonatais, onde a mãe pega uma infecção, por exemplo, toxoplasmose, citomegalovírus, e essa infecção ela acaba atingindo a retina, o olhinho do bebê. Dentre diversas outras causas. Retinoblastoma, uma que ficou muito famosa, né? Eu até vim aqui conversar com vocês sobre isso, mas não é comum. Catarata congênita, infecções neonatais são muito mais comuns do que, por exemplo, o retinoblastoma. Então, são diversas causas. A prevenção nesse caso é feita no momento ali da alta do bebê, né? Com o reflexo do olho vermelho, já identifica algumas causas. Aquele teste já pode determinar? Já pode determinar, ele já determina alguma alteração, onde esse exame normalmente é realizado pelo pediatra, e quando alterado ele encaminha para um oftalmologista para uma posterior avaliação. É importante também os pais saberem que após um ano e meio, é importante levar a criança no primeiro exame oftalmológico, onde também o oftalmologista vai avaliar diversas dessas causas, né? E fazer o exame do fundo do olho do recém-nascido. Os olhos são exatamente um órgão para ser acompanhado uma vida inteira. Praticamente, da época que a gente nasce até a época que a gente morre, isso que eu tô vendo, vai ter alguma coisa que tem que acompanhar ou avaliar, né? Bom, já deu para perceber que em todas as circunstâncias, a visita periódica ao médico será determinante no sentido preventivo, né? Mas há outras
existem outras situações existenciais, por exemplo, de alimentação, de alguma prática de atividade, algo que o cidadão possa fazer que previna, por ação dele mesmo e não apenas do procedimento periódico médico? Quer dizer, eu posso fazer alguma coisa no meu dia a dia que venha evitar a cegueira sob alguma forma dessa que você disse? Perfeito, Darcy. Existem sim. O uso de óculos de sol evita os efeitos dos raios UV que causam uma catarata mais precoce, alterações da retina, o uso de lubrificantes oculares em tempos secos, a prática de exercício e alimentação também está relacionada de maneiras muitas vezes indiretas na prevenção, por exemplo, de uma diabetes, uma hipertensão arterial que também afeta a visão. E também alguns componentes como o ômega 3, ácidos graxos presentes. Eles também são bons? São bons, eles ajudam a evitar o envelhecimento precoce, então acaba evitando o estresse oxidativo dos olhos, né? Ele auxilia em algumas doenças como a degeneração de mácula relacionada à idade, que é uma causa de cegueira importante em idosos, né? Há algum alimento especificamente faz bem? Vitamina A, que está presente na cenoura, óleo de peixe que tem, né, no peixe, no azeite, mas no geral não é recomendável uma suplementação vamos falar assim, para prevenção. Normalmente é quando o paciente tem alguma alteração que a gente prescreve essas suplementações. Quer dizer, né? Uma via dieta, de regra não tem dieta para via de regra, uma dieta equilibrada para a vida, né? Para a vida. Para a vida. Muito bem, alguma pergunta, Adalberto? Tenho sim, Darcy, através do Facebook, aqui, facebook.com.br Matão, a Maria Helena pergunta, doutor, o que é cegueira noturna? Ótimo, excelente Cegueira pergunta. noturna? Cegueira noturna. Que boa pergunta, o ouvinte fez. Cegueira noturna é uma doença causada na retina por deficiência da vitamina A. Não é comum, é muito rara, tá? Mas é uma doença causada pela deficiência da vitamina A, que o primeiro sintoma normalmente é dificuldade no escuro, dificuldade de adaptação ao escuro. Por isso tem esse nome. Por isso tem esse nome. Em fases avançadas a visão vai caindo, A pessoa começa a perceber, principalmente em ambientes escuros. Isso, normalmente o sintoma inicial é dificuldade de adaptação ao escuro. Não vê sequer vultos e tal, é isso? Ele tem uma dificuldade, quando estamos num ambiente escuro, você já reparou que a gente depois de um tempo começa a enxergar as coisas. Parece que melhora. Melhora. Essa pessoa ela tem uma dificuldade extrema no escuro. Mesmo que ela ficar num ambiente lá que deveria melhorar depois de permanecer nesse ambiente. Isso, mesmo que tenha uma luz fraquinha. Ainda assim ele ainda não vai assim, enxergar. Eu só queria lembrar assim, que é uma doença muito rara, tá? Rara? Então isso. Às vezes o pessoal vai falar, nossa, eu não estou enxergando bem no escuro, mas no geral é muito rara, tá? Muito rara. Muito bem. Mais uma pergunta? Nesse caso também sempre o médico aí será o melhor componente aí para atendê-lo. Pois não. A Sônia Maria, ouvinte nossa da cidade de Dobrada. Oi, Sônia, bom dia. Ela fala que todo dia ela acorda com os olhos muito irritados, sempre vermelhos e coçando muito. É verdade. Tá? Se existe algum colírio, alguma coisa que possa ajudar ela. Bom dia, Sônia. Sônia, tem algumas causas, né, para alguém acordar com os olhos irritados. Uma causa comum é uma má oclusão noturna, onde a pessoa ela tem uma má oclusão dos olhos, né? O olho fica um pouquinho exposto durante o sono. Isso causa um ressecamento, então o olho acorda. A pessoa não pisca, né? A pessoa não pisca, ela está dormindo e o olho não fecha totalmente. Então, mesmo? Isso acontece, é comum. Dormindo de olho aberto? Dormindo de olho aberto. Às vezes você repara a esposa ou o marido ali, quando ele está com o olho fechado, fica só aquela partezinha branca aberta, né? Já é suficiente? Já é suficiente para acordar com ressecar. Tem diversas outras causas, né? Uma alergia ocular, uma inflamaçãozinha da pálpebra, né? É claro que uma avaliação vai falar aí o que pode ser a sua causa específica. Um uso do lubrificante pela manhã geralmente ajuda na maioria dos casos, tá? Principalmente desses de ressecamento. Ok. Esses colírios que o senhor diz aí, eles podem ser esses comuns? Ou depende de uma prescrição médica? Os lubrificantes eles não necessitam de prescrição médica. Pode-se comprar sem a prescrição, pode-se usar de maneira rotineira, quando sintomas de olho seco,
Às vezes pessoas que trabalham expostas a poeira, fumaça, pode-se usar de maneira rotineira. É claro que demais colírios, colírios com medicação é necessária a prescrição. Aí, sim, né? Mas colírios só para essa lubrificação... Não precisa. Não precisa e não vamos fazer propaganda de qual seria o melhor, mas não existe um pior, são mais ou menos iguais. Não, são muito semelhantes, existem alguns que pode usar um pouco mais frequente, outros que necessita um intervalinho de tempo, né? Mas no geral eles são semelhantes. O objetivo do uso é o mesmo. E é bom que eles vêm umas embalagens, às vezes pequenininhas, que dá para você levar no bolso, numa bolsa, Isso, com facilidade, né? ele é extremamente fácil de carregar. Às vezes eu tenho muitos pacientes que trabalham, eu trabalho, o meu ambiente é muita poeira, muita fumaça. Fala, leva o lubrificante, deixa no bolso, viu que tá com muita poeira, tá irritando muito os olhos, para um pouquinho, pinga uma gotinha. Não tem problema, pode carregar. Ok. Tem mais uma aqui, a Isabel, ela pergunta, doutor, que a filha está com conjuntivite. Se nessa época é normal e qual o tempo de duração? Isabel, conjuntivite é comum, tá? Principalmente a conjuntivite viral. Ela acontece em algumas épocas, principalmente associadas a quadros de gripe. Muitas gripes, muitos vírus que causam sintomas de gripe, aí que ela eles aparece. pegam o olho junto. Pois estamos perto aí de uma temporada de gripes. Exatamente. Né? É o inverno. Eu disse filha, né? Então criança é muito mais comum por causa do ambiente escolar. Entendi. Então é comum sim. Ok? Ok. A menos que... Ficou faltando alguma doença que seria importante falar e que pode levar à cegueira, que a cegueira é o tema da entrevista aqui. Darcy, das principais causas, acho que só faltou o descolamento de retina, né? Isso, me fale sobre descolamento de retina. Então, o descolamento de retina é quando a retina ela afasta do fundo do olho. Sozinha? Sim, ou por um acidente? Normalmente é associada a algum rasguinho na retina, uma rotura. Pode ser causado por trauma, um trauma de alto impacto. Pode ser uma predisposição da pessoa a ter isso. Pessoas com graus de miopia muito altos, normalmente acima de 5, têm um risco maior. Tem um risco maior. E muitas vezes não tem uma causa aparente. Às vezes pode acontecer em pessoas comuns. Tem que ter atenção aos sintomas. Começar a aparecer muito mosquitinho preto na visão ou flash de luz. O flash de luz é como se fosse um raio ou uma foto no canto da visão. Preto? Como assim? Mosquitinhos pretos na visão, moscas volantes. Como se tivesse uma mosca. Como se tivesse umas mosquinhas. Não é um sintoma de gravidade. De vez em quando passa no chão, assim, uma barata, assim. Isso, exatamente. Normalmente... Acontece isso comigo de vez em quando. Você está assim, passou um bicho aqui. Isso. Eu olho e não tem nada. Você já passou muitas vezes, né, Darcy, no oftalmologista, isso provavelmente já foi avaliado. Mas quando a pessoa começa a ter esses sintomas, é importante passar para avaliar a retina. É um sintoma que precisa de um mapeamento de retina. Eu já tive em outros tempos miopia muito alta, mas tudo isso vem sendo acompanhado, no caso aqui, pelo Dr. Pazeto, pai, inclusive. O seu pai, inclusive, né, Gustavo, aqui de uma família que cuida da visão da gente, né, que é o Dr. Pazeto, a doutora Sônia, né, e o doutor Gustavo, agora filho, já está numa segunda geração aqui de oftalmologistas aqui em nossa cidade. Quem perdeu com isso foi São Joaquim da Barra, né? Eu gosto de ficar com o doutor Pazeto. Né? Quem perdeu com isso foi São Joaquim da Barra. Perdeu uma família de oftalmologistas e nós ganhamos aqui uma família de excelentes profissionais nesse setor aí de cuidados da nossa visão. Ficou uma pergunta também por lá. Zezé Ferreira. Zezé Ferreira. Eu não sei se é minha mulher porque não tem foto. Bom dia, Zezé, de qualquer modo. Isso, ela fala o seguinte, ela tem diabetes tipo 2, ou ele, né, tem diabetes tipo 2, quer saber se também tem que procurar sempre o oftalmo. Perfeito, Zezé, excelente pergunta. Sim, por você ter o diabetes tipo 2, é necessário fazer um exame de fundo de olho pelo menos uma vez ao ano, tá? Pelo menos uma vez ao ano. Todo paciente diabético tipo 2 tem que fazer um exame de fundo de olho uma vez ao ano para prevenir a retinopatia diabética, né? É aquele caso onde a prevenção é o melhor tratamento, né? Ok. A pergunta pelo WhatsApp também, a última. O Augusto, ele fala bom dia, doutor. Bom dia, Daércio. Bom dia. Ele fala, doutor, eu tenho a síndrome SAF. É isso? É a síndrome no sangue. E eu estou perdendo a visão gradativamente. O que eu posso fazer? Bom dia.
a SAF, Síndrome Antifosfolípide. É uma síndrome onde anticorpos causam alterações da coagulação e causam eventos de trombose, enfim. Pode afetar o olho? Pode causar tromboses na retina, algumas outras alterações. Não necessariamente essa é a causa da sua baixa visão, né? Eu acho que como você está com uma queixa, é importante passar numa consulta oftalmológica para avaliar. Muitas vezes é uma coisa mais simples do que você está preocupado. Às vezes é óculos, alguma outra coisa, tá? Mas pode causar algumas alterações sim a SAF. Ok? Ok. Perfeito, todos atendidos. Espero que vocês tenham aproveitado. Nós estamos no mês de abril. Abril é marrom, de cuidados quanto à cegueira. No mundo inteiro estão acontecendo ações, aqui no Brasil também. E a nossa contribuição é essa, sob a forma de entrevistas, trazendo esclarecimentos, o que só foi possível graças à participação do doutor Gustavo Pazeto, oftalmologista aqui no programa, pelo que ele agradeço, viu? Muito obrigado, doutor Gustavo. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e agradeço a todos que fizeram perguntas hoje. Valeu, aquele abraço, viu? Um abraço.